Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rosa Mecânica. Aqui ao meu lado tenho, como sempre, Henrique Penha. e hoje connosco temos o grande líder da Comissão de Juventude do GT, o Carlos Moreira. Carlos, como é que tu estás? Olá Vintém, olá Henrique. Muito obrigado pelo convite, estou bem. Acho que estou de saúde, pelo menos até agora nada me chegou ao pé de mim, portanto espero continuar assim. Isso é importante. Exatamente, é muito importante e agradecer o convite para estar convosco, desejar o sucesso ao vosso projeto. E tenho acompanhado, tenho uma boa evolução, já estou no bom caminho, portanto parabéns pelo vosso projeto. Carlos, explica-nos um pouco do teu percurso, como é que chegaste até aqui, como é que entraste no sindicalismo, quais são as tuas referências? Bom, então eu em 2008 comecei a trabalhar no setor privado, depois em 2011 estabilizei do ponto de vista profissional na parte pública, portanto sou funcionário público desde 2011 e sempre estive muito esperto para as questões sociais, portanto toda a minha formação foi muito virada para a área social e eu entendia que era a hora, já que estava estável do ponto de vista profissional, de me sindicalizar. Não tinha o intuito, na altura, de facto vir a ser dirigente sindical e muito menos um dia sonhava ser presidente da Comissão de Juventude da UGT ou até dirigente executivo da UGT, da nossa central, mas efetivamente em 2012, quando fui abordado pelo atual secretário-geral do Sintap, de facto ele abordou-me no sentido de ajudar a dinamizar o sindicato no sítio onde eu trabalhava, na Câmara de Loures, e assumi esse desafio conjuntamente com alguns camaradas nossos também do Partido Socialista e de facto nós assumimos essa resposta, uma geração mais nova, portanto eu era o mais novo dessa geração e começámos a fazer algum trabalho, portanto eu comecei a fazer plenários fora do meu horário de trabalho, portanto eu entrava às 10 da manhã no meu local de trabalho, muitas das vezes às 8 da manhã ia fazer plenários, ou então à noite com os colegas dos turnos da noite em que eu ia acompanhá-los e ia falando com eles. Comecei um pouco assim, sem nada, portanto não pedi nada, foi uma experiência que foi crescendo e depois em 2016 fiquei a tempo inteiro no Sintap, no meu sindicato de administração pública, e em 2017 fui eleito presidente da Comissão de Juventude da UGT, sendo que eu já estava no anterior mandato na comissão, mas era vogal, portanto eu estava mais dedicado ao sindicato do que propriamente à central, portanto eu diria que eu comecei quase por acidente, porque foi mesmo assim, eu fui recrutado pelo José Abrão, pelo secretário-geral do Sintap, e ele na altura desafiou-me logo, eu tive ali uns meses a resistir um pouco, isto é como aos namoros, não é? E depois, talvez a partir aí de setembro, sim, por aí, comecei a fazer plenários aos poucos, comecei a perceber que gostava de falar com os colegas e discutir as condições de trabalho que eles tinham. Olha, e cheguei até aqui, até 2020, um pouco... É isso por acidente, diria eu que é acidente e depois foi uma questão de perceber que este era o meu caminho. Pronto. E como é que se iniciou o teu percurso político? O meu percurso político? Isso é muito engraçado. Essa é uma história engraçada. O meu percurso político iniciou-se, eu acabei a faculdade em 2008 e durante a faculdade eu tinha sido abordado pelos vários partidos políticos, eu estava muito envolvido na minha paróquia, na altura, eu era catequista e estava envolvido numa série de grupos jovens e tinha sido abordado pelos vários partidos políticos durante, 3, 4 anos, que é o tempo da licenciatura. E eu nunca tinha me filiado em nenhum dos partidos políticos, não era que eu não tivesse a minha opinião, porque já votava desde os 18 anos, aliás eu fui daquele tipo de pessoas que no dia em que fez 18 anos fui à junta de freguesia e inscrever-se como eleitor, não havia aquele automatismo, portanto na minha altura tinhas que te ir inscrever. Eu fui-me inscrever à junta de freguesia, recebi o meu cartão de eleitor nos 18 e sempre votei, mas nunca tinha-me aproximado de nenhum partido, não porque não me identificasse, mas porque efetivamente não havia ninguém que me chamasse para um projeto, ou pelo menos que eu olhasse e dissesse isto é o meu projeto, eu quero fazer parte deste projeto. Em 2008 fui convidado, por acaso curioso, por isso é que se calhar também faz sentido o sindicalismo, por um dirigente sindical de um sindicato da UGT, que é meu vizinho há muitos anos, já me conhece desde pequenino, e me desafiou e por um tio meu, que também se ia filiar no partido socialista e queria que eu fosse com ele, porque ele dizia, bom, tu estás sempre a falar no António Guterres e nessas figuras mais históricas do partido, portanto acho que está na altura de te inscreveres no partido. E eu fui um pouco com eles, na brincadeira, e inscrevi-me no partido, e nesse dia trouxeram-me também a ficha da JTS, e eu disse, mas eu não quero pertencer à JTS, só quero pertencer ao partido.
Mas inscrevi-me nos dois e, portanto, depois começou aí em 2008. Em 2009 fui eleito pela primeira vez para a Junta de Freguesia onde eu moro, São João da Talha, e depois foi uma bola de neve. Portanto, comecei aí, envolvi-me mais ativamente a partir do momento em que fui eleito para a Junta de Freguesia. Fui coordenador da JTS durante 4 anos lá na minha freguesia, onde acho que fiz um bom trabalho. Não é que eu seja uma pessoa muito vangloriar-se, mas acho que fiz um bom trabalho, crescemos bastante. E depois, em 2013, fui eleito novamente para a União de Freguesias de Santaria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, e desde 2017 sou deputado municipal na Assembleia Municipal de Loures. Portanto, o meu percurso tem sido um pouco relacionado, quer com as áreas sociais, portanto, sou muito ligado ao movimento associativo da minha freguesia, eu gosto disso, e nunca recuso a oportunidade de dar um contributo na minha freguesia, mas de facto eu comecei politicamente, por assim dizer, mais na questão da junta de freguesia. Depois já tinha obviamente o percurso de catequista, de dirigente associativo, mas eu nunca entendi como uma vertente política, embora muitas das vezes se associe uma coisa à outra. Falaste aí no Guterres há pouco. O Guterres é a tua grande referência? Sim, é uma das minhas figuras ou uma das minhas referências dentro do Partido Socialista. Eu acho que o engenheiro António Guterres tem uma vantagem sobre muitos dos nossos camaradas. Ele soube ler o seu tempo, soube perceber que de facto o partido necessitava de evoluir e soube perceber que as preocupações sociais devem estar no âmago de qualquer partido que se diz socialista, portanto qualquer partido de esquerda. E efetivamente ele tem uma visão do mundo muito semelhante, ou diria eu, muito próxima da que eu também tenho. Acho que nós devemos ter sempre uma natureza redistributiva, percebendo que há diferenças, como é óbvio, não somos todos iguais, mas que tem que ter uma natureza redistributiva. Portanto, eu diria que o António Guterres é uma das minhas figuras, ainda hoje, juntamente com o Mário Soares e juntamente com outras figuras que se calhar à primeira vista não transparecem cá para fora, mas são figuras que para mim marcaram no meu percurso. Pronto, e de facto sim, o Guterres é talvez, pensando bem, nunca tinha pensado nesse assunto, mas sim, talvez é uma das razões que me levaram a ser socialista. Carlos, o nosso podcast é claramente de esquerda e nós não estamos aqui para tentar justificar a existência do sindicalismo. Correto. Há uma coisa que é horários de trabalho de 8 horas, férias, subsídios por invalidez, apoio no acidente, reformas. Isto são conquistas do socialismo e dos movimentos sindicalistas e de movimentos sociais. Mesmo depois disto, parece haver na população uma ligeira desconfiança dos sindicatos. Porquê que isto acontece? Certo, ok. Isso é uma boa pergunta, Henrique. Eu diria que acho que é normal. Eu acho que nós temos que perceber um bocadinho a realidade que nós temos vindo a atravessar, ou seja, nós temos uma democracia que ainda é jovem, ao contrário de muitos países europeus e até mesmo os Estados Unidos, né, que ainda há pouco tempo tiveram as eleições presidenciais, e efetivamente nós começamos a ter as dores de crescimento, ou seja, uma democracia como a nossa, onde efetivamente não há uma participação muito pujante no movimento associativo, ou seja, nós não somos educados para participar na nossa comunidade, a maioria de nós não é educado para estar em movimentos coletivos e a maioria de nós não é educada a pensar que o associativismo é de facto uma vertente importante. O sindicalismo é também uma vertente de associativismo, não é? Eu não ganho dinheiro por ser sindicalista, não é? Não é uma profissão. Dir-me-ão assim, mas é uma carreira. É, porque efetivamente tu precisas de estar muitos anos envolvido em sindicatos para desenvolver um conhecimento e ter profundidade desse conhecimento que não se consegue desenvolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, é muito complicado, até porque cada vez mais há alterações legislativas que te obrigam a estar sempre em constante adaptação e em constante evolução, e isso só é possível se de facto tiveres pessoas a tempo inteiro dedicadas a fazer sindicalismo. Isto depois entronca noutro problema, que é a grande maioria dos sindicatos que nasceram, ou não nasceram, porque muitos deles até já existiam no Estado Novo, mas vieram-se a democratizar no 25 de Abril, portanto, de facto, foi quando se construiu o movimento sindical como hoje o conhecemos, portanto, com 2 centrais sindicais, a UGT e a CGTP, onde, de facto, as lideranças
cristalizaram-se. Portanto, se nós olharmos para os dirigentes de há 40 anos, veremos ainda muitos deles, ainda hoje, à frente destas organizações. Não quer dizer que estejam lá todos, mas isso de facto leva também que haja aqui um problema, porque se não há renovação de quadros, e eu depois já lá posso ir também, se não há renovação de quadros, não há atração de novas gerações. E muitas das vezes é mais fácil para mim falar com um jovem trabalhador do que falar com um trabalhador mais velho que eu, porque ele passou pelo 25 de Abril, ele passou por aquilo que foram os anos 80 dos governos de Aníbal Cavaco Silva, e eu não passei por isso, não é? Claro. E, portanto, eu tenho um quadro com o engenheiro José Sócrates, portanto, em que começa a crise económica internacional, em que nós temos 2 crises em 10 anos, em que claramente a nossa geração sofre, e portanto eu já não tenho os aumentos de 15% ou de 10% ou de 5% que já houve no passado, e de facto este discurso é muito diferente. Portanto, e hoje nós estamos num discurso para não perder direitos do que tentar ganhar mais direitos. E portanto, efetivamente há aqui uma mudança de paradigma que os sindicatos, e muitos deles felizmente da UGT, então eu não posso falar dos outros, mas falo da minha central, de facto eu sinto que muitos dos sindicatos da minha central sindical têm-se vindo a adaptar, às vezes com algum prejuízo interno, porque obviamente renovar lideranças e renovar gerações também implica que muitas das vezes tu tenhas que mudar a forma de fazer as coisas, não é? Por exemplo, esta questão de estarmos a gravar um podcast, provavelmente há 20 anos não seria possível um dirigente sindical estar aqui convosco. Bem, também não seria porque não tínhamos estas ferramentas, mas provavelmente não haveria esta vontade. Eu acho que o que nós hoje temos que perceber é que isto é uma relação em que ambos temos que nos aproximar. Ou seja, nós sindicalistas, e eu já tenho dito isto a alguns colegas mais velhos, nós temos que nos adaptar e não ter apenas a resposta coletiva que era aquilo que antigamente nós dávamos, não é? Nós ainda hoje fazemos o comunicado, vamos a fixar os comunicados. Aliás, eu ainda há poucos dias embora tenha estas funções, vou ao terreno muitas vezes e fui a fixar comunicados como se fixava há 10, há 15, há 40 anos, mas hoje também temos de ter a resposta para as redes sociais, também temos de ter a resposta para aquele sócio que nos procura e quer uma resposta para o Henrique ou uma resposta para o Diogo, e não podemos ter uma resposta coletiva para todos. Portanto, eu diria que de facto há este desafio, mas também existe um desafio do outro lado, que é, eu acho que desde o 25 de Abril nós não educámos as gerações mais novas para que estas conquistas que nós fomos tendo ao longo destes últimos 150 anos não são conquistas irreversíveis. Isto pode ser revertido a qualquer momento. Certo. E efetivamente foi durante o governo do PSD-CDS que, com a reversão de muitos daqueles que teriam sido os direitos obtidos após o 25 de Abril, que houve um crescimento do sindicalismo. Não é por acaso, por exemplo, eu entrei em 2012, não é? E nessa altura, eu felizmente no sindicato onde estou, senti que houve uma vaga de fundo. Muitos jovens entraram. Nós hoje tivemos uma renovação geracional, não só no Sintap, mas também noutros sindicatos. O próprio executivo da UGT e os órgãos nacionais da UGT têm uma renovação. E, portanto, hoje há muitos dirigentes que têm 40 e poucos anos ou que têm a minha idade, 30 e poucos. Agora, de facto, não somos os líderes, não somos de facto aquilo que aparece na televisão, não é? Quando nós vemos o líder com 50 e muitos anos, nós lá está sempre os mesmos. Não, mas a verdade é que há uma renovação. Agora é uma renovação que tem que ter tempo para crescer. Isto é como, para usar um termo que se calhar vai parecer muito lírico, isto é como uma rosa, não é? Não é? Já que o podcast chama-se Rosa Mecânica, é como uma rosa, nós semeamos e temos que cuidar para que ela cresça. E o sindicalista é um pouco assim, nós temos que fazer este caminho de crescimento. Naturalmente, espero eu, que cada vez mais haja mais jovens envolvidos no movimento sindical. Eu acho que só assim é que nós vamos perceber. Independentemente se são estes sindicatos que hoje existem ou que são outros que venham a ser criados. Eu acho que nós temos que perceber que, de facto, existem novos mundos económicos, portanto, há novas formas de economia, a economia digital, a economia verde, a economia azul, e que, de facto, é preciso que os sindicatos também se adaptem a estas novas economias. Mas também é preciso que quem está a entrar para estas novas economias perceba que existe uma série de existe uma construção que foi feita de direitos que esses novos setores não podem simplesmente destruir. Portanto, e é importante que estas pessoas percebam, mesmo adaptando para o seu setor. Como é óbvio, não quero que o setor A, B, C ou D tenha as mesmas regras que eu tenho no meu setor. Eu acho que no meu setor as regras são boas, portanto está tudo bem. Se para o outro setor tem que haver outros critérios de regras, vamos discutir isso, vamos construir os modelos. Eu acho que tem que ser construído na base daquilo também que nós queremos.
E eu acho que nós jovens às vezes pecamos por isso. Nós não dizemos aquilo que queremos. A quem direito? Também me dizem que um dos meus defeitos é eu dizer aquilo sempre que eu penso. Pronto, mas eu acho que isto também tem a ver com o sindicalista. O sindicalista muitas vezes fala com o coração. E isso depois corre mal às vezes, porque às vezes dizemos coisas que não devíamos dizer naquele momento, mas é um pouco assim. Mas também de certeza que merecem ser ditas. Sim, normalmente sim, não costumo falhar muito, aliás, normalmente o tempo dá-me razão, portanto tenho essa característica boa do meu lado. Como este podcast também tem a sua parte pedagógica, e de certeza que há aqui pelo menos um jovem a ouvir e a pensar, isto do sindicalismo se calhar é para mim. Como é que uma pessoa se junta ao sindicato? Ok. Isto pode parecer muito óbvio para a maior parte das pessoas, mas se calhar às vezes falta-me dizer, como é que um jovem chega aqui e se junta? Ok. Bom, eu diria que em primeiro lugar convém ver qual é o setor onde está, portanto perceber, ir a um site, portanto ir ao site da central que se identifica mais, e obviamente eu vou defender a minha, ir ao site da UGT, ver que sindicatos é que estão afiliados na UGT, perceber, ok, eu trabalho no setor da banca, a UGT tem 3 sindicatos do setor da banca, portanto eu trabalho em Lisboa, ok, Sul e Ilhas. Vou ao site do Sul e Ilhas, contacto o sindicato e o sindicato há de mandar alguém ao local de trabalho para falar com esse trabalhador. Se esse trabalhador por qualquer razão disser, mas eu não quero ser contactado no meu local de trabalho, então onde encontrar um mecanismo para falar um com o outro, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Já há sindicatos na UGT que já têm aplicações, portanto basta sacar a aplicação e depois utilizar, portanto recebes informação se fores sócio. Já há sindicatos que a inscrição é online, portanto tu nem precisas ter nenhum contacto físico com nenhum dirigente sindical. Por exemplo, nós aqui no Sintap temos várias formas, portanto eu próprio já fiz sócios através do Facebook. Uau. Mandei a ficha pelo Facebook e a pessoa respondeu-me pelo Facebook, portanto já com a ficha preenchida, portanto não vou mentir, nunca vi a pessoa na vida. A pessoa de facto paga a cota, portanto eu parto do princípio que existe, e efetivamente às vezes coloca-nos questões, portanto há várias pessoas que já nos têm colocado e é isso que eu dizia, ou seja, hoje em dia nós temos uma panóplia de ferramentas que nos permitem estar próximo das pessoas, que não propriamente da forma mais tradicional, que é a deslocação ao local de trabalho. Eu ainda hoje estive num local de trabalho antes de estar aqui convosco, portanto fui visitar instalações da Câmara Municipal e de facto tive contato com colegas, mas há sítios onde eu já não vou, quer dizer, vamos, mas já não vamos com a regularidade que íamos, porque existem estes meios que temos, portanto o mail, o Facebook, o Instagram, enfim, há uma panóplia de formas que qualquer jovem pode nos contactar. Às vezes o que acontece, e sendo Presidente da Comissão de Juventude da UGT, é que muitos dos jovens procuram a Comissão de Juventude da UGT do género, olha, eu sou do setor A, gostava de saber qual é o sindicato que existe neste setor. E normalmente o que eu faço é mando a informação do nosso sindicato e mando normalmente um contacto de um dirigente que eu conheço ou que é próximo em termos geracional para também atrair essa pessoa. Portanto, também há aqui um mecanismo que é mais fácil do que, sei lá, mandar um senhor de 80 anos falar com um jovem de 20, não é que não haja respeito, mas se calhar ele não vai ter a mesma linguagem que um jovem de 20 anos tem, portanto é normal e não vai ser atrativo, não é? Portanto, acho que é isto. Achas que existe algum receio por parte dos trabalhadores mais jovens em juntarem-se a um sindicato com medo de sofrerem repercussões a nível laboral pelo patronato? Ok. Acho que sim. Infelizmente acho que sim. Acho que todos conhecemos casos desses, de pressões laborais, até por coisas muito mais pequenas do que propriamente pertencer a um coletivo, não é? Que de repente parece que nós, até porque depois muitas das vezes os patrões não entendem que o trabalhador procura os sindicatos até para colocar dúvidas. E às vezes ao colocarem uma dúvida, nós apercebemos que há um problema e fazemos mais perguntas e tentamos perceber o que é que se passa e tentamos resolver a situação. O que acontece muitas das vezes por parte dos patrões é que efetivamente veem nisso quase um ataque pessoal a eles ou um ataque àquela empresa. A coisa que mais me custa é deslocar-me a um local de trabalho e ouvir de alguém de responsável dos recursos humanos ou o representante do Conselho de Administração dizer aqui não há problemas porque eu tenho sempre a porta aberta. E portanto, normalmente quando dizem isto é porque há muitos problemas. Se eles têm necessidade de dizer isto é porque há ali qualquer coisa que não está a correr bem. E efetivamente existe isto. E também existe, era um pouco aquilo que eu dizia há bocado. Eu acho que a conquista que o 25 de Abril nos deu, a geração seguinte não soube explicar a quem veio a seguir que era uma conquista. E que implicava que existissem uma série de mecanismos na nossa sociedade que permitiam uma convivência saudável. Não existe democracia sem sindicatos.
E a verdade é esta. Os primeiros órgãos a ser atacados quando uma ditadura se quer implementar é a destruição do aparelho coletivo dos trabalhadores, nomeadamente das estruturas sindicais. Não foi por acaso que o Estado Novo, quando se assumiu como Estado Novo, criou sindicatos corporativos de forma a organizar os trabalhadores e de forma a discipliná-los para eles para não fazerem greves. As greves de 33, 34, na Marinha Grande, em Sacavém e noutros polos industriais, obviamente o Estado Novo percebeu que havia ali um capital de reivindicação e que era preciso abafar. E não tenho dúvidas que os patrões, quando dizem aos jovens não te sindicalizem, ou até quando dizem vocês são colaboradores, já não são trabalhadores, é naquela lógica de eu sou teu amigo, até podemos ir beber um copo a seguir ao trabalho. Mas a verdade é que existe uma relação que é desigual e que nós jovens temos que perceber que a relação é desigual. Já não estamos no banco da faculdade com os nossos colegas, estamos num local de trabalho onde existe um chefe, onde existe um patrão, onde eles de facto têm deveres para connosco, têm direitos, mas nós também temos esses direitos, também temos esses deveres. Agora, eu acho que não existe esta cidadania para a democracia. Ou seja, não se constrói e não se explica a importância que tem o movimento sindical na construção global da democracia. Normalmente olha-se para um sindicato como um anexo da democracia, não é? Ou como não é preciso grandes sindicatos, nós até temos a porta aberta para qualquer trabalhador, não é? Portanto, o diretor dos recursos humanos não faz mais nada a não ser atender trabalhadores. Portanto, isto não faz sentido, não é? Agora, eu diria que sim, que existem pressões, isso é claro. Não é por acaso que nós temos milhares de trabalhadores que estão sindicalizados e que não dizem à sua entidade empregadora que estão sindicalizados. Não é por acaso, porque de facto se calhar já houve colegas que o afirmaram que eram sindicalizados e depois começaram a sofrer algum tipo de pressões. Agora é preciso coragem, é preciso coragem para perceber que quando nós dizemos alguma coisa para defender o meu colega, nós estamos-nos a assumir quase como um líder dentro daquela empresa. E temos o contrapoder, que é o patrão dizer, ok, então vamos atacar aquele porque ele é o líder da opinião dentro dos colegas. E, portanto, nem sempre é fácil, é preciso ter algumas costelas bem rijas para, de facto, aguentar algumas pancadas que vamos levando, mas isso faz parte. Não é preciso, eu costumo dizer, se o Humberto Delgado combateu o Salazar, porque é que eu não hei de ter uma discussão com um diretor de recursos humanos ou com o patrão? É um pouco assim, portanto, é uma questão de coragem. Acho que é preciso coragem, é preciso saber dizer aquilo. É preciso também ter informação, e isso também diz-nos respeito a nós sindicatos. Nós temos que saber informar os nossos associados e temos que saber informar os nossos delegados, os nossos ativistas, para que de facto quando eles tiverem uma discussão e quando tiverem uma interpelação do outro lado, saberem responder e estarem preparados para aquilo que é a defesa dos seus direitos. Portanto, mas sim, essa questão é clarinha, há muitos colegas que são pressionados. Eu queria perguntar-te, agora com a ascensão da gig economy, ou seja, com Uber Eats, tudo e mais alguma coisa online, estes são pessoas sem contratos, quer dizer, contratos têm, não têm... Não há contrato de trabalho. Exatamente, Sim. não há contrato de trabalho, é quase o culminar da desregulação económica. Que é que Aliás, é que nem sequer é considerado de trabalho. Sim, é um gig, é um serviço. O que é que os sindicatos podem fazer para estas pessoas, ou o que é que estão a fazer? Bom, aí vamos entrar em várias coisas ao mesmo tempo. A nível nacional, eu acho que é preciso regulamentar claramente esses setores. E nós ainda estamos um pouco atrasados. Sabemos que já tem havido algumas audiências parlamentares, algumas dessas plataformas, eu diria empresas, mas pronto, vamos utilizar o palavreado que existe, que é plataformas de serviços, e já sabemos que elas têm vindo a ser chamadas ao Parlamento para de facto se começar a discutir alguma regulamentação nesses setores. A nível nacional, o que nós temos feito enquanto estrutura sindical da UGT é de facto denunciar que isto são contratos de trabalho e que deveriam ter um contrato de trabalho. Eles não são prestadores de serviços, não são propriamente a empresa que nós subcontratamos para nos fazer um trabalho, são pessoas que estão ali e, portanto, essas pessoas têm direito a ter um contrato de trabalho, têm direito a ter dias de descanso obrigatórios, têm direito a ter um horário fixo de trabalho, não é propriamente quando eu peço no Uber Eats um hambúrguer e ele vai a correr buscar o hambúrguer e vem para casa. Portanto, isto não faz sentido. E, de facto, o que temos vindo a pressionar, e porque o movimento sindical é um movimento global, o que nós temos vindo a pressionar é ao nível da Comissão Europeia, portanto, a Confederação Europeia de Sindicatos, da qual a UGT faz parte,
tem vindo a apresentar uma série de resoluções e recomendações à Comissão Europeia no sentido de regular estes setores. Em Espanha já houve uma regulamentação, felizmente, portanto já começa a haver passos. Em Inglaterra também, as trade unions de Inglaterra já conseguiram também fazer estes passos. E, portanto, o que nós pretendemos é, de facto, a nível nacional, também regulamentar estes setores. Sabemos que não é fácil, não é? A questão da Uber em Portugal foi um caso paradigmático. Ainda hoje, mesmo com a regulamentação que houve, muitos desses trabalhadores não têm um contrato de trabalho. Muitos desses trabalhadores continuam a trabalhar para alguém e têm um contrato de prestação de serviço, portanto, é aquilo que nós chamamos por recibo verde. E para nós é importante que, de facto, fique definido. Agora, são setores que, pela tal natureza de ser o gig, não têm, de facto, uma estrutura sindical que os proteja. A verdade é esta. O único exemplo que eu conheço a nível da Europa é um exemplo italiano, em que eu penso que até foram as 3 centrais italianas que se uniram e construíram oficinas, portanto, não sei se compraram, se alugaram garagens onde se fazia reparações de bicicletas e de motas, e todos esses entregadores da Uber, da Uber Eats, da Glovo e dessas plataformas começaram a ir a esses locais, foram fidelizados através desse mecanismo, porque através de pagar uma cota para o sindicato tinham acesso a uma oficina com preços mais reduzidos, portanto, e não tinham o problema de, bem, avariou-se a minha bicicleta, eu preciso de outra bicicleta. A oficina dá-te uma outra bicicleta, tu vais fazer a entrega e depois vais lá buscar a tua bicicleta quando estiver pronta. Portanto, agora, isso implica uma estrutura e um investimento que é muito difícil fazer. E, portanto, eu diria que nós ainda não estamos preparados para fazer este tipo de situação, mas é um passo que pode vir a ser feito no futuro, porque cá está, também é preciso que haja uma regulamentação que em Itália comece a existir e que nós não temos cá. Nós ainda estamos mais atrás, precisamos que comece a ser regulamentado para depois, de facto, podermos assumir esse ónus, ou melhor, não é esse ónus, esse investimento que é necessário fazer. Pronto, mas isto é um exemplo que eu já tive conhecimento, através da nossa rede de jovens sindicalistas europeus, que vamos partilhando experiências, e de facto os colegas italianos disseram-nos que tinham desenvolvido esta experiência, que estava a correr muito bem, que muitos trabalhadores tinham aderido, e cá está, e que era uma forma de facto trazer pessoas de novos setores económicos para dentro de uma estrutura mais clássica de trabalho, não é? Se podemos dizer assim esta expressão, que é um palavreado enorme, estrutura clássica de trabalho, isto é qualquer coisa, mas faz sentido, acho eu. És do Partido Socialista, também és sindicalista. O Paulo Pedroso, há pouco tempo, teceu duras críticas à relação do Partido Socialista com os sindicatos. Revês nessas críticas existe um afastamento do Partido Socialista e os sindicatos? Eu diria que não. Eu diria que muitos dos socialistas convivem mal com os sindicalistas. Formalmente existe uma relação que é formal, portanto nós temos a tendência sindical socialista, estamos constituídos formalmente, o secretário-geral da UGT é o secretário-geral da nossa tendência, nós organizamos, temos congresso, aliás, vamos ter congresso para o ano para definir quem vai ser o próximo candidato a secretário-geral da UGT, porque o candidato a secretário-geral da UGT normalmente emana daquilo que é a decisão da tendência sindical socialista, portanto vamos ter esse congresso para o ano antes do congresso da nossa central, e tem a relação institucional que tem com o secretário-geral do partido. Eu diria que o partido nunca olhou com bons olhos para os sindicalistas porque nós somos aquela voz de grilo, e o grilo falando, não é? Do Pinóquio, porque a verdade é esta, um partido como o Partido Socialista, que é um partido também de poder, não é? Fomos governo durante muitos anos daqueles que têm sido o processo democrático, não é fácil ter de repente alguém que faz contra poder, entre aspas, muito entre aspas, às políticas que o partido pretende assumir, não é? Quando nós quisemos avançar para o Código, ou melhor, quando o partido quis avançar para o Código de Trabalho, enfrentou duras resistências do lado da UGT. Quando foi a intervenção da Troika e do FMI em 2012, a UGT teve que assinar um acordo de salvação nacional. Mas esse acordo de salvação nacional também nos custou, na nossa base de apoio, milhares de trabalhadores, milhares de sócios dos nossos sindicatos, porque cá está. Nós tivemos que assumir uma posição de contrapeso e de mediador de conflito. Mas eu acho que às vezes o partido não convive bem com isso. E não convive bem também porque alguns camaradas nossos não têm, com todo o respeito, uma cultura democrática.
Porque eu, quando vou como sindicalista e me apresento a uma mesa de negociação e vou com um espírito aberto e do outro lado me dizem, bom, mas tu até és meu camarada, eu digo, não, eu sou camarada, mas também sou sindicalista. E o sindicalista tem que defender os seus colegas. E quando do outro lado, só porque nós o confrontamos com alguma situação que está a correr mal, nos dizem, bom, mas tu devias me ter ligado. Epá, isto não estamos na relação do partido, não é? Estamos numa relação institucional em que eu represento uma instituição, represento os meus colegas. E acho que às vezes, muitas das vezes, os nossos camaradas não têm esta noção de que nós ali estamos a representar os colegas, estamos a representar uma instituição que é o sindicato e não é propriamente. Agora, isto não quer dizer que o partido conviva mal. Eu acho que não convive. Eu acho que o partido, desde a sua fundação, não tem uma fundação de base proletária, não é? Como o Labour em Inglaterra, como o SPD alemão. Portanto, o Partido Socialista foi um partido fundado não com uma lógica de operária, portanto, não tem uma ligação umbilical com o movimento sindical. O que existe é, de facto, uma série de socialistas que são sindicalistas e que se revêem na parte mais associativa do sindicalismo e que pretendem que, efetivamente, o partido tenha essas preocupações. Vamos dar um exemplo. Só com o António Costa, só com o atual secretário-geral, é que finalmente tivemos um secretário nacional para o trabalho, que foi primeiramente a Wanda Guimarães e hoje é a Susana Ramos. E eu acho que isto é simbólico, não é? Foi preciso 40 anos para nós, de facto, termos um secretário nacional para o trabalho, para a área do trabalho. E depois também vai entroncar noutro problema que tu referiste bem. O partido convive bem ou mal? Convive bem. Por isso é que também existem secções temáticas, as sectoriais, não é? Que estão pensadas para a lógica de empresa ou de profissão. Existem, mas eu acho que é preciso também trabalhar mais esta área, até porque eu acho que é uma das maiores riquezas do nosso partido, é precisamente a área laboral. Porque a área laboral é uma área determinante para se ganhar eleições. E o partido tem que perceber isso. Sem trabalhadores nós não ganhamos eleições. Portanto, se nós não pensarmos para a classe média e pensarmos para aqueles que trabalham todos os dias, de manhã à noite, nós não estamos a ser políticos verdadeiros, estamos a pensar em tipo clique. E uma clique está lá hoje e amanhã não há de estar a outra. Se nós pensarmos para todos, é esse o grande objetivo. Mas eu acho que o partido, apesar de tudo, convive bem. Tem às vezes alguns momentos de tensão. É como um casamento. Há uns dias corre bem, outros dias corre mal. Pronto, e é assim, faz parte. O Partido Socialista é um partido com uma base muito intelectual, embora de esquerda, mas parece concentrar os seus esforços mais numa classe média e mais educada. O que é que falta fazer para conseguir chegar aos trabalhadores, chegar às pessoas em situações mais precárias, pelas quais o PS realmente pode fazer um bom trabalho, mas não parece não chegar lá? Ok. Olha, eu gosto muito dos cartazes dos anos 30, 40 dos partidos de esquerda. E eu acho que nós temos que voltar back to basics. Certo. Que é, nós temos que ter linguagem simples. E a vantagem que eu encontro na minha função de sindicalista é que eu tanto contacto com o trabalhador altamente especializado, portanto tem 50 doutoramentos, 30 mestrados, formações XPTO de Harvard e não sei do quê, como também contacto com aquele trabalhador que tem a 4ª classe, que não tem qualquer formação. E a verdade é que eu acho que os partidos, e esse é um dos defeitos da nossa democracia hoje, que não é só um defeito do Partido Socialista, é um defeito de todos os partidos. Cada vez mais olhamos apenas para as elites, ou para aqueles que são letrados e altamente letrados no nosso país. E, portanto, há um afastamento das bases mais populares da democracia, porque simplesmente o que eles falam eu não percebo, o que eles falam eu não consigo explicar no meu conjunto de amigos, e isso deixa de ser tema de conversa entre os amigos. Certo. Se nós formos falar do orçamento do Estado, a maioria dos nossos amigos, ninguém percebe nada daquilo. Primeiro porque a terminologia é altamente complexa. E porque depois é de tal maneira enorme, o documento é extenso, não é que o documento não deva ser extenso, mas tem que haver uma apresentação mais direcionada para cada um dos conjuntos. E o mais interessante é nós percebemos isto, ou seja, e basta ver os dados que saíram do partido, no público, não é? Portanto, percebemos claramente quais são os nossos erros de recrutamento e quais são as nossas virtudes de recrutamento. E eu acho que nós não olhamos para estas camadas mais populares. Há pouco tempo eu apanhei um cartaz que era do Partido Socialista, logo dos anos 70, em que estava um metalúrgico a malhar na bigorna.
não é? Nós não temos cartazes desses há anos. Eu não estou a dizer que nós temos que ter aquele cartaz do metalúrgico a bigorna no século XXI, até porque não temos metalurgia em Portugal praticamente pesada, não é? Desde que acabou o Lisnave, bom, temos os taleiros de Viana do Castelo, mas aquilo, pronto, já nem vamos falar nisso, porque, enfim, foi outro processo muito mal conduzido, mas, portanto, não há de facto esta indústria pesada, mas há outro tipo de indústrias. Porquê é que nós não podemos falar para o cantoneiro de limpeza? O que é que o Partido Socialista defendeu para o cantoneiro de limpeza? Os sindicatos trabalham desde 98 para, por exemplo, a regulamentação do subsídio de insalubridade e risco, que é um subsídio que os cantoneiros da Câmara de Lisboa e da Câmara do Porto recebem, mas mais nenhuma Câmara no país paga e mais nenhuma junta de freguesia no país paga. E, de facto, ao fim de 22 anos, parece que vamos ter luz nesta questão. E o Partido Socialista, que é o partido que está no governo, fez um texto que muitos intelectuais terão lido, é facto, mas que o cantoneiro de limpeza, que é o homem, que é a mulher que diariamente se levanta para vir varrer as nossas ruas, ou para vir pegar no caixote, para meter no estribo, para descarregar para o caminhão, não leu. Não leu, porque nós também não temos essa preocupação de pensar para estas camadas populares. E eu acho que nós temos que perceber isto de uma vez por todas. Também é facto que hoje muitos dos caminhoneiros de limpeza que andam aqui nas nossas ruas já são licenciados. Isso também é um facto. Mas a verdade é que eles diariamente não têm muito tempo para andar a ler livros. Não têm muito tempo a ver telejornal. E se nós não tivermos uma comunicação rápida, incisiva, back to basics, é muito simples, nós não vamos conseguir fazer este triunfo da esquerda. Porque a verdade é esta. Se nós olharmos, por exemplo, para o partido irmão na Finlândia, a central sindical na Finlândia apoiou o candidato a primeiro-ministro, que era social-democrata, portanto, o equivalente ao Partido Socialista a nível europeu, não é? E aí são 5 milhões de filiados e a verdade é que o homem ganhou, não é? E, portanto, porquê? Eu vi um vídeo de 3 minutos e aquilo era back to basics. Aquilo não era nada complexo, não havia lá discursos com gráficos de economia, não. Era, nós vamos devolver rendimento, vocês vão ter isto, se nós ganharmos estas são as nossas promessas e é isto que nós queremos para vocês. E eu costumo dizer, se a minha avó, que infelizmente não sabe ler, se ela consegue ver na televisão e perceber um cartaz e consegue perceber a imagem de um partido e claramente aquilo que o partido pretende, qualquer pessoa consegue perceber isto. Portanto, eu acho que nós temos é que olhar para estas pessoas. E, portanto, e também precisamos que os nossos dirigentes dentro do partido não se fechem nas cúpulas. Nós temos que ter mais secções de residência. Nós temos que ter mais secções temáticas. Nós temos que ter um papel mais ativo na sociedade. Não podemos ter medo do movimento associativo que não está dominado pelo partido. Não é? Não podemos ter as lógicas que outros partidos têm de domínio do aparelho associativista, só porque sim, dá jeito de ter umas associações para fazer guerra aos outros partidos. Não, não. Cada associação tem o seu papel na nossa sociedade. Os sindicatos existem para serem organizações plurais, democráticas e livres. Por isso é que eu costumo dizer, eu só tenho um amo, e o amo são os meus trabalhadores. São os trabalhadores que estão filiados nesse sindicato. Depois tenho as minhas opções partidárias, como tenho as minhas opções clubísticas, como tenho as minhas opções religiosas, mas isso são as minhas opções. Agora, eu não deixo estas opções condicionar a minha ação no dia-a-dia. Não é fácil este equilíbrio? Não é. Como eu costumo dizer, não se pode vestir 2 camisas ao mesmo tempo, portanto, eu visto uma camisola todos os dias. E é essa camisola que eu visto todos os dias, diariamente. Depois, às vezes, há momentos onde eu tenho de confrontar com posicionamentos do partido. Eu não concordo. Não é? Por exemplo, uma das sessões, para terminar, uma das sessões que nós tivemos da apresentação do orçamento há 2, 3 anos atrás, eu questionei o secretário-geral do Partido Socialista, o António Costa, como primeiro-ministro, se os 1000 técnicos superiores que ele tinha prometido para a administração pública já tinham sido recrutados. Que eu sabia que não tinham, e que todos sabíamos que não tinham. Não é? Mas a verdade é esta. Se nós defendemos uma coisa, das 9 às 5, eu não posso chegar às 10 da noite, só porque estou num evento do partido, esquecer tudo o que eu sei. É difícil. E por isso é que eu digo, às vezes nós, os sindicalistas, temos que ser o grilo falante dos nossos camaradas. Temos que dizer as verdades inconvenientes, temos que assumir posições difíceis dentro do partido, com respeito. Eu respeito toda a gente. E desde que me respeitem a minha liberdade de opinião, eu respeito toda a gente. Se me atacarem pela minha liberdade de opinião, com ameaças de local de trabalho, com
ameaçar, se tu não amochares, eu não te dou isto, então a partir daí perdemos o respeito um pelo outro e comigo não contam para a discussão. Tenho muitos amigos, tenho amigos que compreenderam os meus posicionamentos, tenho amigos que não compreenderam, tive outras pessoas que deixaram de ser minhas amigas porque eu me virei para o sindicato e porque achavam que eu estava a combater o partido em certos momentos. E eu não combato o partido, mas acho que o partido não tem que ser o topo das minhas prioridades. A minha prioridade é defender o que é justo para a minha sociedade e para a sociedade trabalhadora deste país. E, de facto, em 10 milhões de habitantes que temos, 4 milhões e meio são trabalhadores. E, portanto, acho que é uma larga fatia para deixar desprotegida e para deixar também nas mãos de outros partidos que utilizam para fins menos próprios esta força que, de facto, o mundo do trabalho tem. Carlos, é evidente que a administração pública está envelhecida. Temos uma média de idades já muito avançada. Como é que nós rejuvenescemos a administração pública? São os jovens que não querem a administração pública ou é a administração pública que não quer contratar jovens? Essa pergunta tem uma resposta complexa, mas eu acho que é muito interessante a pergunta. Isto porquê? Porque, de facto, a administração pública deixou de ser atrativa. Ao contrário de, talvez, até 2005, a administração pública era um setor atrativo porque pagava relativamente um pouco acima da média, tinha um regime que premiava aquilo que era normal, o normal correr de uma carreira, não é? Tínhamos as progressões automáticas, portanto, ao fim de X anos nós sabíamos que evoluíamos qualquer coisa, e hoje a administração pública tu não evoluís, tu entras e ficas 10 anos a ganhar o mesmo salário, com o mesmo rendimento e com as despesas a aumentar todos os anos, não é? Porque há sempre a taxa de inflação, pelo menos. Portanto, não há aumentos na função pública. De facto, depois tivemos aqui também duas crises, uma a económica e agora esta crise pandémica, que parece que vamos voltar a não ter aumentos, e, portanto, tornam-se carreiras que não são, ou seja, existem no papel, mas, por exemplo, não faz qualquer sentido teres de trabalhar até aos 140 anos para atingir o topo da tua carreira. Ninguém vai trabalhar até aos 140 anos, quanto mais, ou melhor, ninguém vai viver quanto mais trabalhar. E, portanto, não é realístico. E o que se exige à administração pública, ou melhor, o que se exige ao governo, é que, de facto, repense todo este modelo, quer de recrutamento, porque levam 1 ano e meio, normalmente, a contratar um trabalhador. Isto é o prazo, normalmente, que decorre desde o início do lançamento até a efetiva contratação do trabalhador. Depois, há aqui este problema das carreiras, porque tu não vais contratar ninguém se tiver 10 anos a ganhar o mesmo salário, não é? Só se formos doidos, e eu fui um desses doidos, pronto, mas cá está, é um defeito, também não posso ser só virtudes, não é? E, efetivamente, há um problema também, diria eu, de atração de novas carreiras e de novas profissões. O que se assistiu durante os últimos 10 anos é que, de facto, a parte operacional, que era especializada, saiu da administração pública porque os salários são muito baixos. Não é? Um eletricista entra a ganhar praticamente o salário mínimo nacional na administração pública. Um bom eletricista no setor privado ganha muito mais. Um bom canalizador, exatamente as mesmas circunstâncias. E, portanto, há aqui uma diferenciação que é preciso fazer, é preciso voltar a repensar todo o modelo de carreiras, é preciso voltar a repensar o sistema de avaliação. Não é correto nem é justo que haja uma norma travão de que apenas 5% dos trabalhadores é que podem ser excelentes num serviço. Então, se eu na minha equipa tiver 6 pessoas que são excelentes e 6 pessoas são 100% da minha unidade, porque é que eu não posso ter... Percebem? E, portanto, há aqui uma série de normas travão que estão criadas no sistema de avaliação da administração pública que, invariavelmente, vão desembocar na atração daqueles que não são os mais capazes, daqueles que não são os quadros mais bem preparados, mas sim aqueles que dá para o desenrasca, não é? Como o handyman, não é? O homem dos 7 ofícios. E isto, em última análise, vai desvirtuar aquilo que é um dos princípios que deveriam estar em cima da mesa quando falamos da administração pública, que é a administração pública deve atrair os melhores, porque os melhores devem estar ao serviço do cidadão e os melhores devem estar capazes, de facto, de dar o seu contributo à sociedade. Não é que no setor privado não o possam fazer, como é óbvio, mas no setor público tem uma vertente de serviço ao público, não tem uma vertente de lucro, e o setor público tem que ser capaz de atrair. Não é normal que o informático vá ganhar 1.000 euros para a administração pública quando pode ganhar 3, 4 mil euros no setor privado. Não é? Um médico, mesmo um médico que entra na administração pública, vai ganhar menos do que no setor privado.
E, portanto, como é que nós queremos atrair? Temos que ter outra postura. Por exemplo, temos que acabar com a norma travão que diz que nós não podemos ter mais do que X% no orçamento de Estado para recursos humanos. Porque, ok, eu também sei, toda a gente sabe como é que isto se faz. Eu reduzo o cabimento na questão dos recursos humanos e aumento o cabimento na questão dos serviços e contrato fora uma empresa privada. E eu acho que nós temos é que ser honestos intelectualmente e dizer não, nós vamos internalizar o serviço porque nós não queremos gastar em serviços. E temos de dizer à União Europeia, meus amigos, são recursos humanos e são recursos humanos que têm de estar internos na administração pública. Até porque nós, na administração pública, como funcionários, temos o dever de obediência, temos uma série de deveres que temos enquanto funcionários públicos e temos uma série também de direitos, não é? E cá está, a questão da dinamização da contratação coletiva na administração pública é importante, ou seja, esta questão salarial, esta questão das carreiras, a questão da própria avaliação é urgente, porque em 10 anos nós vamos perder mais 100 mil trabalhadores na administração pública através de reformas e de outras saídas. Se não conseguirmos recuperar, vai ser difícil e vai cada vez mais estar depauperada. Não é por acaso que a resposta à pandemia nem sempre correu da melhor maneira, porque durante anos e anos e anos desinvestimos em áreas fundamentais da administração pública que não são só propriamente os enfermeiros e os médicos. Tudo o que é serviços que estão por trás desse prestar de serviço imediato tem que ser acompanhado e tem que ser reforçado, não é? Falavas há pouco que é um desígnio da UGT terminar com a precariedade. Fala um pouco do grande baluarte da precariedade, que são as empresas de trabalho temporário. Faz sentido hoje em dia, ou faz sentido algum dia na história do mundo, haver empresas que lucram com o negócio de alocar trabalhadores de um lado para o outro? Olha, eu acho que não faz sentido nenhum, como é óbvio, não é? A resposta mais imediata é esta, não faz sentido nenhum, porque, efetivamente, o que deve haver é uma relação direta entre o trabalhador e a sua entidade empregadora. A mim o que me parece é que essas empresas são agências de modelos, não é? Dizia há pouco em brincadeira, não é? Nós olhamos para um cardápio e escolhemos o trabalhador a nosso belo prazer. Eu acho que isto não tem que ser feito assim. Essas empresas podem ter um trabalho muito bom, espetacular, de definição de quais são os melhores trabalhadores para certas empresas. Agora, isto seria na teoria, na prática, o que nós sabemos é que estas empresas muitas vezes são plataformas de rotatividade de trabalhadores dentro da mesma empresa. Isto também entronca naquela questão que eu há pouco referi em relação à administração pública, não é? Quando tu tiras da rubrica dos recursos humanos e passas para a rubrica de serviços, é quando entram estas empresas. Porque se eu contratar uma empresa destas, eu estou a fugir à rubrica dos recursos humanos. E, portanto, quando nós vemos um relatório de uma empresa enorme como uma grande sociedade financeira que diz que gasta muito pouco em recursos humanos, mas depois vamos ver a rubrica de serviços, é porque normalmente essa rubrica de serviços, em grande medida, está alocada também a trabalhadores que estão nessas empresas. Vou dar um exemplo, o setor bancário. O setor bancário, hoje nós vamos a um balcão e a maior parte dos trabalhadores que estão nesses balcões não são trabalhadores do próprio banco. Ou melhor, são de empresas que fazem parte do grupo ao qual pertence também o banco. Portanto, ali no setor bancário ainda é uma solução híbrida, portanto, é uma empresa de trabalho temporário, mas que pertence ao mesmo grupo. Pronto. Mas a verdade é que isto não faz sentido nenhum. Ainda é mais perverso. Ainda é mais perverso. Porque depois tens duas coisas, que é, normalmente esses trabalhadores, uma parte do seu salário é canibalizado por esta empresa de trabalho temporário, por estas empresas que prestam este tipo de serviço, e estão no mesmo local de trabalho que um colega que tem um contrato coletivo de trabalho, negociado com os sindicatos e que ganha normalmente mais, porque cá está, não tem esta intermediação. E, portanto, para mim não faz sentido essas empresas. Eu diria que uma das primeiras questões que temos que discutir é claramente o modelo com que essas empresas trabalham, procurar limitar a sua ação, quer em termos temporais, quer em termos de setores. Há setores onde provavelmente, e eu estou aqui a falar de cor, até posso dizer que farão sentido numa situação ou outra, mas eu diria que o que faz sentido é se calhar repensar todo esse modelo e acabar com essas empresas, né? O grande sonho de qualquer sindicalista é alcançar esta utopia. Eu costumo dizer, eu espero morrer e já não ter que haver sindicatos, porque é sinal que nós atingimos a plenitude daquilo que nós pretendemos, que é um mercado de trabalho com direitos, sem precariedade, com tudo a correr às mil maravilhas.
também, como eu já disse, sou pragmático e sei que provavelmente vou morrer velhote, espero eu, e vão continuar a existir sindicatos, organizações coletivas de trabalhadores que lutem pelos seus direitos, e eu lá estarei com a minha bengala ao lado desses jovens na luta contra aquilo que nos tem contrariado toda a vida, que é o patrão, não é? Porque não é que haja não é que nós tenhamos muito este discurso de antipatrão, mas às vezes é preciso também fazê-lo e não ter medo de o assumir, que é, há interesses concorrentes, entre trabalhadores e empregadores. E nas empresas de trabalho temporário isso ainda é mais claro e evidente, porque o peso está, se a balança já é desequilibrada, nesse caso então, nem existe balança, eu diria que tu nem chegas à balança sequer porque o teu prato está tão lá em cima que tu não vais lá chegar, e o outro está cá bem em baixo. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí, não faz sentido hoje em dia haver trabalho. Nunca fez, mas hoje então acho que está na altura de discutirmos a sério o modelo de sociedade que queremos. Carlos, para finalizar, que isto está a correr mesmo bem, diz-me quais são as propostas no mundo laboral que tu gostavas de ver concretizadas no futuro próximo. Olha, eu como sou de esquerda e sou utópico, eu gostaria de acabar com a precariedade. Esse é o primeiro tópico e acho que qualquer sindicalista não ficaria bem consigo próprio se não dissesse que de facto quer acabar com a precariedade. Agora, também sou pragmático na minha análise e sei que a precariedade é uma coisa que nunca vai acabar, há de ser limitada e uma das coisas que nós pretendemos é limitar. A Comissão de Juventude da UGT tem-se debruçado nessa área, nós estamos a acompanhar, por exemplo, a implementação, ou melhor, queremos acompanhar a implementação da nova geração do Garantia Jovem, já pedimos audiências parlamentares aos vários grupos parlamentares que existem para discutir precisamente isso. Já tivemos audiência também com a nova diretora executiva do Garantia Jovem e com o IFP. Estamos também a pressionar a nível europeu os deputados europeus e também a própria Comissão Europeia para que, de facto, no Fundo Social Europeu haja um maior financiamento para este programa, porque entendemos que a Garantia Jovem é uma plataforma de acesso ao mercado de trabalho que está regulamentada, que permite aos jovens, de facto, ter algum apoio. Queremos que esses estágios sejam mais alargados no tempo para permitir aos jovens ter apoio social no caso do estágio não correr bem, nomeadamente o subsídio de desemprego. Também queremos que estes estágios possam ser alargados até aos 30 anos, porque cada vez mais tarde têm vindo os jovens a entrar para o mercado de trabalho e, portanto, achamos que deve ser mais alargado. Queremos também discutir as questões da habitação, porque são questões que estão ligadas à emancipação jovem. Nós não nos conseguimos emancipar se não tivermos um local para habitar, não nos conseguimos emancipar se não tivermos um contrato permanente de trabalho e, sobretudo, não nos conseguimos emancipar se não tivermos alguma estabilidade do ponto de vista daquilo que é a nossa vida social. E, portanto, são bandeiras que nós temos vindo a levantar. Outra das bandeiras que nós temos vindo a levantar é a questão do gender gap, portanto, de facto, de haver diferenciação, sobretudo não, no setor privado, no setor público isso não existe, mas no setor privado muitas das vezes existe essa diferença entre homens e mulheres a nível salarial. Temos também, e continuamos a acompanhar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, portanto, a implementação em Portugal. E por último, porque também não vos quero tomar muito tempo e acho que já vamos extensos naquilo que são as nossas definições de prioridade, temos uma preocupação, que obviamente é a renovação geracional do movimento sindical. Um dos grandes objetivos que eu entendi quando entrei, e a equipa entrou comigo em abril de 2017, era que, de facto, quando nós saíssemos, e vamos sair para o ano, de facto nós temos uma renovação geracional, quer dentro dos órgãos da UGT, quer dentro dos órgãos dos vários sindicatos. Felizmente, conseguimos sensibilizar vários presidentes e secretários-gerais dos sindicatos da UGT para trazerem jovens, para apostarem em jovens para dirigentes, não apenas para delegados sindicais, mas para dirigentes, para começarem a assumir responsabilidades ao nível da negociação coletiva, ao nível daquilo que são as grandes discussões dentro das suas áreas de trabalho e também porque entendemos que daqui a 10 anos, porque se olharmos e acabo como comecei, portanto, os sindicatos foram construídos com base naquilo que foi a geração de 74, 75, portanto, esses de 74, 75 estarão no fim da sua carreira profissional e, portanto, tem que haver obrigatoriamente uma passagem de know-how para que este know-how que foi construído e que existe nos edifícios, existe nos dirigentes do hoje, não se perca nos dirigentes do amanhã. Porque se nós não tivermos dirigentes capazes de amanhã enfrentarem toda a desregulamentação de trabalho que vem por aí, nós não vamos conseguir ser capazes de ter um mundo do trabalho mais solidário, mais coeso e com mais direitos, porque é isso também trabalhamos todos os dias. Mais direitos e, obviamente, com mais rendimentos também. Carlos, vamos acabar o programa. Queria agradecer-te imenso teres aceito o nosso convite
Foi muito bom ouvir isto, o que tiveste para nos dizer. Queria só saber, alguma última coisa que queres dizer aos nossos ouvintes? Alguma mensagem final? Olha, antes de mais, agradecer obviamente o convite para estar convosco. Foi com muito gosto que estive aqui a discutir este assunto que me interessa muito e que eu sou muito entusiasta, que é o mundo sindical e o mundo do trabalho. A minha mensagem é muito simples. Sindicalizem-se, defendam os vossos interesses, não tenham medo de assumir as vossas posições, não tenham medo de defender aquilo que consideram correto. Sejam respeitosos do outro e, de facto, o desafio que eu deixo a todos os jovens, porque a maioria dos vossos ouvintes são jovens, é que, de facto, não tenham medo de entrar para um mundo sindical, não tenham medo de vir para estas organizações que normalmente têm pessoas mais velhas, tragam o vosso know-how, tragam as vossas ideias e procurem, de facto, trabalhar o melhor para a vossa geração. Se cada um de nós, no seu setor, conseguir projetar aquilo que a sua geração quer, estou certo que nós vamos ter um mundo do trabalho mais justo, mais correto e mais capaz de enfrentar o futuro. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Está feito! Levanta a voz, camarada, vem cantar nossa vitória, bandeiras do